Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer buscas dinâmicas por valores em abas diferentes utilizando a função indireto. Nesse exemplo aqui, eu consigo selecionar qualquer nome dos meus funcionários e encontrar todos os dados deles que estão armazenados nessas diferentes abas aqui que eu tenho, funcionário 1, 2 e 3. Obviamente que numa planilha mais completa você poderia ter 20, 50, 100 abas de funcionários e encontrar essas informações acabaria sendo difícil de maneira manual e obviamente que a melhor função que você pode utilizar é a indireto. E eu já vou te explicar por quê. Porque basicamente a indireto permite que de maneira dinâmica você encontre informações em abas diferentes. E tudo que você precisa fazer é organizar a sua planilha para receber essas informações. Deixa eu primeiro te mostrar o que a função indireto faz. Então, quando a gente vai escrever indireto, ela basicamente vai retornar para você uma referência indicada por um valor textual. Ou seja, se eu coloco aqui indireto e abro parênteses, ele vai buscar o valor que está dentro de uma referência que eu colocar. Nesse caso, vamos supor que eu quisesse colocar D6. Então, se eu colocar aqui D6, deixa eu colocar direito, D6, e fecho parênteses e aperto Enter, ele me retornou um erro de referência, porque ele não reconhece D6 como um texto. Mas quando eu coloco aqui entre aspas e aperto Enter, ele me retorna diretor, ou seja, de acordo com essa referência textual que eu tenho aqui dentro, ele está me devolvendo o valor da célula que está lá. Então, por que isso vai me ajudar? Porque se eu conseguir fazer as referências corretas para cada uma das abas, ele vai me retornar os valores de maneira dinâmica. Vamos ver como é que a gente faz isso? Para começar, tem uma pequena preparação que eu já fiz para facilitar, mas que eu vou mostrar para você. Basicamente, a gente tem que ter dois itens aqui. O primeiro item é uma tabela que tenha o nome dos funcionários e a aba respectiva de cada um desses funcionários. Observe que eu coloquei funcionário 1, funcionário 2 e funcionário 3 com uma exclamação no final, porque é assim que o Excel entende a referência para uma outra aba, né? Você vê que se eu entrar aqui, ele já bota aqui, funcionário 1, exclamação, se eu selecionar uma célula, D5, por exemplo. Então, eu preciso ter essa base de dados aqui. É uma tabelinha que eu vou utilizar dentro da minha lógica. A segunda coisa que eu preciso fazer é, de acordo com o nome escolhido, devolver, retornar a respectiva aba desse nome. E para isso eu vou utilizar o PROC-V. Você precisaria entender como fazer o PROC-V, mas de maneira muito simples aqui, você vai sempre começar com a função, você seleciona o valor procurado dentro de uma matriz tabela, então essa nossa matriz aqui, e a gente quer o valor da segunda coluna. Então, quando ele encontra Rafael, eu quero que ele me retorne funcionário 1. Ponto e vírgula, coloco o número índice 2, e aí procurar intervalo falso. Fecho parênteses, aperto Enter, ele me retorna certo. Vamos ver se está funcionando. Se eu seleciono a Paula, ele me retorna funcionário 2, está perfeito. E o último detalhe é a gente colocar as referências de cada uma das abas anteriores. Observa que para funcionar bem, cada aba tem que ter sempre a mesma estrutura, porque senão ele me retornaria valores diferentes. Então, nesse caso, observa que a área está sempre na célula D4, o cargo está sempre na célula D5, o salário está sempre na célula D6 e assim sucessivamente. Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é escrever a minha fórmula, E a minha fórmula começa com a função indireto. Deixa eu apagar aqui para que você entenda a lógica certinho. Então, eu vou colocar aqui sinal de igual e vou começar a escrever indireto. Abro parênteses, e o que eu quero, mais uma vez, é a minha referência exata desse nome. Então, Paula vai ser sempre funcionário 2. Para eu tornar dinâmico, eu faço a referência à célula E3. Mas observa que se eu quiser arrastar essa fórmula, eu sempre vou encontrar essa célula. Então, eu preciso colocar o cifrão aqui. Então, aperto F4 uma vez, eu quero deixar isso travado. Como é uma referência textual, eu posso utilizar a letra
e-comercial, que é o nosso indicador, né, de concatenação de texto, para buscar a segunda parte do meu texto, porque eu quero funcionário 2 e para eu achar a área eu preciso encontrar D4. Dessa vez eu não vou travar com o cifrão, porque eu vou arrastar para baixo, eu quero que essa fórmula seja dinâmica, né? Fecho parênteses, aperto Enter, ele encontrou o marketing certinho. Vamos entender por que essa fórmula funciona dessa maneira? Vou avaliar a fórmula, né? Então aqui dentro da minha guia de fórmulas eu vou avaliar essa fórmula. Observa que E3, quando eu avalio, ele encontrou funcionário 2, e E5, nesse caso, né, que está aqui, E5, está escrito D4. Né, então, não vamos nos confundir, D4. Funcionário 2, exclamação, e-comercial D4, forma funcionário 2, D4. E aí, quando eu encontro esse valor, está escrito marketing lá. Vamos ver se está certo mesmo? Quando eu vou para funcionário 2, D4, tem marketing. E aí está funcionando, né? Vamos ver se isso funciona quando eu mudo para Rafael. Funciona, beleza. Então eu já cheguei no meu resultado. O indireto, ele funciona nesses casos perfeitamente bem. Eu poderia inclusive arrastar a fórmula, tá? Quando eu arrasto a fórmula, você observa que como eu não travei o E6, ó, ele muda de E6 para E7, para E8 e assim sucessivamente até o final. Então, de maneira rápida e fácil, eu consegui criar uma busca dinâmica de informações em abas diferentes utilizando a função indireto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de assinar aqui o canal, porque toda semana eu trago novos vídeos explicando como montar dashboards, as principais funções e fórmulas do Excel que vão te ajudar a criar esses painéis de desempenho, né, para que você consiga analisar a sua realidade, a realidade da sua empresa, e eu desenvolvo isso tudo de uma maneira contínua. Então me acompanha por aqui, me acompanha nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado dele. Um grande abraço e até o próximo.